E aí, hoje, sábado, estou aqui em João Pessoa, gravando o terceiro Pense Diferente do dia. E hoje a gente teve encontro com pessoas altamente pancadas, vamos dizer assim, né? E eu estou com a terceira pessoa de hoje que, rapaz, essa conversa vai explodir de ideias, como a gente estava comentando ali no Stories. E eu estou com Thalita hoje. Thalita, brigadão por ter aceitado. Sábado à tarde, né? Valeu mesmo por ter aceitado o convite. E espero que a gente consiga trocar uma ideia bacana. Thalita é uma pessoa altamente criativa. Eu conheci Thalita no curso de reaprendizagem criativa que a gente fez o professor Murilo Gun, né? E assim, Thalita ela se destaca muito por ter, assim, eu vejo Thalita nesse sentido, né? Explosão de ideias, criatividade e caos ali, e é muito massa isso, né? Porque ela compartilha isso com os colegas também, e isso fortalece muito o nosso grupo, fortalece muito o nosso aprendizado. Eu espero que você consiga pegar um insight, vários insights hoje, com essa pessoa que está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dela. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre repertório, né? Mas antes, eu queria dizer que Thalita, ela trabalha com comunicação, né? Isso, e comunicação é uma habilidade altamente importante, né, para a gente estudante, né? A gente não tem como viver hoje sem comunicação, então a gente precisa ser pessoas criativas, primeiro, e comunicativas também. Então, pega essa pancada e tu pensa diferente. Com Thalita tá totalmente diferente, totalmente explosão de ideias, e aproveita isso aí. Então, Thalita, a gente, como estudante, a gente precisa ter bastante repertório, né? A gente verifica muito repertório durante nossa graduação. E repertório é uma coisa altamente importante para a criatividade, né? Para a gente se tornar mais criativo. E isso influencia muito nas habilidades que a gente desenvolve. Comunicação, foco, determinação, isso influencia em tudo. E eu queria saber o seguinte, a gente sabe que criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, e muita gente pensa que criatividade é um dom, e não é. É uma ferramenta para desenvolver problemas. Resolver problemas, na verdade, né? Que a gente desenvolve tanto em conhecimento, prática e repetição. Eu queria saber de você, o que é que você acha, né, dessa questão de como é que a gente pode utilizar a criatividade para solucionar problemas e qual é a importância da gente ter repertório para isso. Primeiro, é a primeira vez que eu faço alguma coisa sem ensaiar, então esse é um ensaio. E a ideia de ser um ensaio é porque permite o erro, né? Você estava falando que eu trabalho com comunicação e eu tenho habilidade com comunicação. E assim, eu cheguei à conclusão, principalmente a partir do curso, né, que o curso eu fui para desenvolver mais a criatividade e eu terminei encontrando lá a aceitação. Porque é muito complicado você viver num mundo que vai tentar te enquadrar, né, que vai tentar colocar você numa caixinha quando você é doida. Como diz Murilo, né, você é doida. Então, eu sempre fui aquela pessoa que faz, de onde você tira isso? Enfim, e aí eu comecei a perceber como e só consegui perceber depois que eu tive professores que me mostraram isso, como é que surgem essas coisas do nada. E na verdade elas não surgem do nada, né? E aí eu vou falar primeiro em repertório, porque a gente consegue chegar em criatividade melhor. O melhor exemplo que eu posso dar de formação de repertório e de como ele vai funcionar na nossa vida é aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Porque você vai vendo que ele vai acertando aquelas perguntas com coisas que ele viveu. E aí, a partir daquele filme, eu fui vendo quanta coisa diferente eu já vivi e eu já usei, né, em várias situações da vida. Desde prova de Enem, eu fiz uma prova do vestibular para jornalismo, inclusive, e meu pai dizia assim, meu pai é agrônomo, mas não exerce. Aí ele falava, porque estão desenvolvendo uma manga sem fiapo. E eu fiquei com essa história da manga sem fiapo, sabe? Como uma coisa muito boa, mas como uma coisa muito desnecessária, né? E aí a gente fez lá, a redação era sobre problemas sociais e eu desenvolvi, e no final eu dizia assim, eu preferia que estivessem resolvendo este problema do que desenvolvendo uma manga sem fiapo. E aí eu, pontuação máxima na redação, e não foi uma coisa que eu fui estudar a redação, foi algo que eu tinha adquirido com a vivência, né? Então eu sou muito de escutar a história das pessoas e internalizar isso, e muita coisa eu penso assim, nossa, um dia eu ainda vou usar isso.
aconteceu de novo, que foi um dia que eu estava na casa de uma comadre, e chegou uma pessoa que trabalhava para ela, fazer faxina, e contou a história da filha dela, que sofreu racismo na escola. Eu guardei essa história e disse, um dia eu vou fazer uma reportagem, já era aluna de jornalismo, e aí um dia eu descobri um concurso de redação que tinha que ser com histórias verídicas e que tinha a ver com o Estatuto da Criança e Adolescente. Como eu já estava fazendo jornalismo, e eu sempre fui muito apaixonada por contação de histórias, aí no próprio jornalismo eu debandei para ficção, para estudar ficção, estudar narratologia, e aí eu usei técnicas narrativas para contar essa história, e essa história me rendeu o primeiro lugar num prêmio nacional de redação feito pela Telefônica, que foi a primeira vez que eu fui a São Paulo. E assim, nada disso foi coisa que eu fui estudar, nada disso tem nos livros. E a partir daí, que é uma coisa talvez que seja possível para os estudantes, nas minhas entrevistas de emprego, eu não consigo emprego com currículo. Meu currículo é muito fraco. Eu consigo emprego com entrevista, porque aí eu consigo me expressar e mostrar que tem coisas que a gente vai aprender na vida que ela não tem certificado, né? E uma coisa que é muito difícil para mim, vocês que são estudantes, principalmente de exatas. Eu sou uma pessoa extremamente de humanas, eu não consigo fazer conta de padaria. Mas ao mesmo tempo eu percebo como raciocínio lógico e como coisas Big Data hoje em dia, como as áreas elas estão se fundindo, né, e elas se necessitam uma das outras. Então eu tenho que estar constantemente abrindo a minha visão para aquilo que eu não gosto. Uma coisa muito importante da formação de repertório é a gente precisa se abrir para o diferente, para o contraditório. E as pessoas que sempre concordam com você, ela não vai contribuir, né? Ela só vai reforçar aquilo que você já sabe e já acredita. Então quando vem alguém e discorda de mim, enfrenta, porque eu sou muito habilidosa, sabe? Quando eu quero convencer alguém, eu sou teimosa. Então quando chega alguém que enfrenta isso e que mostra outra visão do mundo e eu me abro para esse mundo, aí é explosão realmente, explosão de ideias, é o momento que as coisas começam a ser primeiro desconstruídas para depois ser reconstruídas. E a criatividade, a gente precisa juntar muitas habilidades distintas, porque é aquela história que a gente aprendeu e depois que a gente aprende, parece que todo mundo já sabe, mas criatividade ela não parte do princípio de criar, né? Não é uma geração espontânea. Ela é uma construção, uma combinação a partir de repertórios, né? Ou de informação, ou de uma habilidade que a gente já tenha, né? Ou de ideias de outras pessoas também que a gente vai se apropriando. E aí facilita para mim o fato de que eu não consigo ficar quieta. Então, se eu tenho uma ideia, se eu penso uma coisa diferente, eu tenho que contar para alguém. Porque eu preciso validar aquela ideia. Como é que eu vou saber? Eu vou ter a ideia, vou dizer que massa, eu tive uma ideia genial. Aí eu vou ficar lá em casa olhando para o espelho e falando, gênia. Não, eu tenho que compartilhar essa ideia. E porque como eu trabalho com comunicação, eu não trabalho executando as ideias que eu tenho. Se eu tenho uma ideia de negócio, ela é para outra pessoa, ela não serve para mim. Eu não quero ser dona de nada, eu quero criar coisa. Então assim, eu preciso compartilhar porque de repente esse conhecimento serve muito mais para você do que para mim. E aí eu volto para a sala de aula, quando eu sou aluna, eu tenho essa coisa assim de perguntar, de explorar ao máximo que o professor tem para oferecer. E eu não tenho muita vergonha de perguntar, mesmo que seja uma pergunta besta, porque eu penso assim, bom, se eu tô com essa dúvida, mais alguém deve estar, né? E aí eu vou, dessa forma, reunindo as informações e construindo um repertório. Também tem uma vantagem. Eu acho que diversão é um conceito muito relativo. Então eu sou uma pessoa que eu me divirto muito assistindo TED. Então eu assisto TED sobre astrofísica. Eu assisto TED sobre qualquer coisa, a mesma frequência que eu assisto Netflix. E agora eu ganhei no aniversário Kindle e eu sou muito pirangueira. Então o que eu faço? Eu baixei várias amostras de livro. E aí eu começo a ler um livro, só aquela introdução que ele já vai me dar uma ideia, né, para ver se eu vou, se vale a pena continuar, ou se eu já posso passar para outro, e assim eu vou tendo várias. Agora mesmo que eu estou muito focada em política, eu fico vendo de sociologia a livros, inclusive, muito tendenciosos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu fico vendo como é que funciona esse discurso.
E aí eu tô nessa vibe ainda de ler introduções. Só o Mindset, que o Mindset eu comprei, e foi uma coisa que também me deu... Tem muita coisa que eu faço que eu entro naquele conceito do... Eu não sei nem pronunciar, porque o meu inglês é horrível, mas é o serendipity. Que é você chega lá e quando você vai ver aquela teoria e que aquilo tem um estudo e tem muita gente que está na mesma situação, me dá muito essa sensação de aceitação, sabe? De que eu não estou sozinha no mundo e que tem mais gente passando por essa dificuldade ou com essa dúvida ou com essa habilidade. Com o Mindset, rolou muito essa coisa da mente de crescimento, né? Eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo estudando para concurso público, daí o fato do meu currículo ser muito ruim. Só que concurso público para comunicação são 5 graduações em uma prova, porque não cai só jornalismo. Jornalismo é publicidade, propaganda, marketing, relações públicas e rádio e TV. Então eu estudava tudo isso. E o que eu percebi é que eu gosto de fazer prova. Eu adoro fazer prova. Eu chego no dia do concurso, tá todo mundo nervoso e eu tô assim, tipo, sabe, na cadeira. É o momento da diversão, né? Porque parece um jogo, sabe? Parece que eu me sentei ali pra jogar quest. Eu quero mais responder as perguntas e eu fico louca enquanto não sai o gabarito, porque eu quero saber o que eu acertei ou não. Pois é, rapaz, é interessante esse olhar diferente para a prova, né? Porque muitos estudantes, a grande maioria, olha para a prova como, às vezes, até como um momento ali de tensão, de estresse, de ansiedade, né? E a gente, como professor, né? A gente tem esse desafio de fazer com que o estudante olhe para a avaliação com esse olhar, né? Porque para você se tornar mais criativo numa coisa, a gente precisa, claro, ter um olhar diferente para aquela coisa, né? E tudo surge com um problema, né? Qualquer coisa que demanda uma solução é um problema. Se tem um problema, se você tem um repertório, por exemplo, a gente na graduação, a gente verifica muito repertório. E quando a gente está ministrando algum determinado assunto, às vezes a gente, como estudante, a gente pergunta, caramba, para que diabo eu vou usar aquilo ali, né? Mas aquilo ali é tudo repertório. E se você guarda aquilo ali no seu banco de ferramentas que você vai utilizar, que vai poder utilizar no futuro, você pode fazer mais combinações, mais conexões, olhar diferente para isso e resolver os problemas de forma criativa e inovadora, de forma diferente do padrão. Então vem daí, claro, a importância do repertório, né? Quando você fala do Quem Quer Ser um Milionário, é um exemplo excelente assim, para a pessoa visualizar, né? E o cara lá, repertório puro, e ele conseguiu, né? Ganhar com todo o repertório que ele tinha. E é altamente criativo também o filme, né? Assim, o filme é altamente criativo, faz essa proposta pra gente.